Oi, gente, boa tarde a todos. Sou o Elton, sou do Centro Acadêmico. Queria desejar uma boa tarde para todos vocês, para todos os espectadores, todos os alunos da São Judas. Espero que todos estejam bem aí nesse finalzinho de semestre, nessa reta final, né? Hoje a gente está muito feliz porque a gente está recebendo uma pessoa muito querida pelos alunos, uma professora que todo mundo conhece, que todo mundo gosta, que todo mundo quer ter aula com ela, né? Hoje a gente vai ter uma palestra com a professora doutora Carla Arada, que ela é advogada, pesquisadora, professora, doutora em Direito pela PUC São Paulo, mestre em Direito pela PUC São Paulo também. Ela é especialista em Direito Ambiental e Gestão Estratégica da Sustentabilidade pela COJAI da PUC, bacharel em Direito pelo Centro Universitário do Pará, CESUPA, bacharel em Música com especialização em violoncelo pela Universidade do Estado do Pará, UEPA, membro da Comissão Permanente do Meio Ambiente da OAB São Paulo, pesquisadora do CNPq, professora convidada da COGEA e PUC São Paulo, professora da Universidade de São Judas Tadeu, autora, palestrante e conferencista. É membro do ISWA, Associação Internacional de Recursos Sólidos, e também membro fundador do SWA Brasil. É pesquisadora visitante do IES Gentium com Coimbra IGC, Centro de Direitos Humanos da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Então, eu queria dar uma boa tarde aqui para a professora. Boa noite, professora. Boa tarde, né, professora Carla? Boa tarde, Elton. Boa tarde, Regiane, Paul, todos do Centro Acadêmico. Muito obrigada pelo convite de estar aqui novamente com vocês. A Sempre gente é que muito... agradece. A gente que agradece aí por essa parceria mais uma vez, pela disponibilidade, né? Por esse momento aí que a gente está vivendo, reta final de semestre também, os alunos estão todos preocupados aí com as provas, né? E você também, como docente lá da São Judas, então, muito obrigado pelo tempo que está desprendendo para estar aqui com a gente. Não, com certeza, podem contar comigo, porque a gente tem que sempre lembrar que não importa a correria do dia a dia, né? A gente tem que estar com um objetivo mais amplo sempre em mente. As provas, os encerramentos de semestre são apenas vírgulas no percurso. O percurso é o conhecimento como um instrumento de solução para as nossas problemáticas do dia a dia. E é isso que a gente está fazendo aqui, a gente está compartilhando conhecimento que a gente acha importante para solucionar problemas que são tão relevantes e que impactam a todos, como são os resíduos sólidos. É isso aí. E o tema da nossa palestra é responsabilidade de consumo, a tutela dos resíduos sólidos no Brasil, né? A gente tem a previsão aí de que a palestra dura em torno de 1 hora. Para quem está assistindo a live, fica à disposição o chat para elaborar qualquer tipo de pergunta que a gente vai passar a professora ao final, né? Também vou pedir para todo mundo que está assistindo curtir a página do Centro Acadêmico, que é facebook.com/USJT Direito, da mesma forma no Instagram, o SJT Direito, no Twitter também a gente está, e vou passar a palavra então para a professora Carla. Professora Carla, a qualquer momento a gente está à disposição, obrigado e boa palestra. Muitíssimo obrigada, Elton. Elton foi meu aluno em 3 semestres já, né, Elton? 3 Coitadinho. semestres. E tenho um carinho muito grande pelo Elton, agora integrando o Centro Acadêmico, que eu reitero aqui o meu agradecimento pelo convite de participar desse momento e parabenizo por todo o trabalho que está sendo desempenhado. É um centro acadêmico que tem uma atuação extremamente ativa e impactante na vida de toda a comunidade acadêmica lá da São Judas de Direito, né? São alunos extremamente engajados, tanto na acessibilidade para buscar solucionar problemas e as demandas que os alunos têm, como de serem extremamente proativos em possibilitar momentos como esse que a gente está tendo agora, né? de encarar e de discutir temas relevantes no direito, produziram a semana jurídica no começo do semestre e vem progressivamente construindo vários eventos que mostram aqui a importância do trabalho deles e o engajamento de todos os participantes. No nosso tema de hoje, como o Elton falou, a gente vai discutir um pouquinho sobre a tutela dos resíduos sólidos no Brasil e, para tanto, eu preparei aqui um material só para nos auxiliar, né? Visualmente. Eu vou compartilhar aqui a tela com todos. Vocês conseguem me dizer se já está aparecendo aí a tela?
Ainda não está aparecendo, professora. Acho que vai começar em breve. Ainda não está aparecendo. Porque eu cliquei aqui, esse programa é novo. Mas será que você tem que clicar nessa tela do lado, Elton? Isso. Aí na opção embaixo vai ter o Share Screen. Aí é só fazer o compartilhamento. Ah, não, isso eu já fiz. Ainda não apareceu, né? Veio. Prontinho. Ah, agora conseguimos. Obrigada, Elton. Gente, desculpa a dificuldade aqui técnica, mas vamos lá, né? Quando nós falamos da tutela dos resíduos sólidos no Brasil, é um tema extremamente rico, e um dos comentários que eu fiz com os colegas antes do início da palestra foi a dificuldade de resumir tudo aqui em menos de uma hora, haja vista a riqueza do assunto e a importância desses temas no nosso cotidiano. Né? Às vezes a gente enxerga o direito de uma forma distanciada da nossa realidade e como algo inerente apenas ao trabalho, né? A atividade dos juristas em si. Mas o direito é algo que nós respiramos e expiramos no nosso dia a dia. É algo que nós exercitamos e vivemos a cada segundo. E é importante que nós conheçamos pelo menos o básico de alguns conceitos e dos direitos e dos instrumentos jurídicos que estão ao nosso dispor, enquanto cidadão, enquanto indivíduo, não apenas enquanto jurista. Então, tanto aqui algumas questões um pouco mais técnicas que servirão de profundidade de base para os alunos de direito e para as pessoas que trabalham nessa específica área de tutela ambiental, mas também aqui trazer alguns conhecimentos, trazer algumas informações de caráter geral que são importantes para todos nós no nosso dia a dia, tá? E quando a gente fala, gente, de responsabilidade de consumo e a tutela dos resíduos sólidos, especialmente aqui no Brasil, é imprescindível que nós rememoremos alguns dos princípios ambientais que são basilares, que são fundamentadores, que constroem e contribuem para a estruturação do ordenamento jurídico brasileiro. Quando nós começamos a debater o direito ambiental de um ponto de vista de reconhecimento de direitos, foi extremamente tardio se nós observarmos outras áreas do direito que tiveram despontar muito mais cedo na história da humanidade. Né? Quando a gente fala da tutela do direito civil, do direito de propriedade, são direitos que são debatidos desde os primórdios das civilizações. O direito ambiental também, né, de forma isolada, de forma bem pontual, nós observamos uma tutela ali ou aqui. Mas o direito, como proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, se tornou algo mais concreto, né? Um direito a ser garantido a todos como direito humano e como um direito fundamental, internalizado nas legislações dos países, a partir da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, realizada em Estocolmo em 1972. Tá? Em 72, a OCDE, que é uma organização internacional para o desenvolvimento e economia, traz o princípio do poluidor-pagador. E o princípio do poluidor-pagador é o que baseia, é o que fundamenta, é o que vai possibilitar a construção de uma responsabilidade ambiental, que é de uma ideia muito simples, né? Poderíamos ter pensado nisso há muito tempo atrás, de quem polui deve pagar, deve ser responsável, deve responder pelos danos gerados. Antes nós íamos ali e extraíamos o que quiséssemos do meio ambiente e colocávamos poluição e degradação no meio ambiente sem nenhum tipo de consequência. A sociedade como um todo era onerada por isso e a própria natureza devia suportar esses danos. Com o princípio do poluidor-pagador, há a internalização das externalidades. Então, antes aquilo que eu trazia de dano, que eu trazia de poluição, que ficava sem nenhum tipo de computação, sem nenhum tipo de responsabilização, passa agora a ser internalizado nas responsabilidades do empreendedor, do desenvolvedor daquela atividade, que ensejou a causa daquela poluição. E é dentro deste princípio que a gente vai construir toda a lógica de responsabilidade ambiental que hoje nós temos já concretizada no nosso ordenamento jurídico. Tá? Dentro desse princípio, gente, nós vamos concebê-lo associando outros princípios correlatos. Dentre eles, o princípio da reparação integral do dano, de eu saber que eu sou responsável por reparar integralmente o dano que eu gero ou que eu contribuo para a sua geração. E aqui a gente vai começar a entender um conceito mais amplo do que é poluidor. E para
conseguir realizar essa responsabilização dos danos no meio ambiente de uma forma mais eficiente, a tutela jurídica se desenvolve e constrói a tríplice responsabilidade ambiental, que é de entender que um dano ambiental, ou seja, uma ação ou omissão, que vai causar um reflexo negativo no meio ambiente, pode ter desdobramentos na seara administrativa, civil e penal ao mesmo tempo. E esse princípio da tríplice responsabilidade ambiental nos dá reforço à tutela e à proteção do meio ambiente dentro do nosso ordenamento jurídico. Nós já observamos aqui que se nós fôssemos analisar pura e simplesmente o que o ordenamento jurídico nos oferece, a tutela ambiental talvez fosse uma das mais fortes que nós temos no Brasil. E aqui, né, colocando um pouquinho sobre qual é o espírito da nossa conversa de hoje, é que o direito só vai se realizar tão quanto nós formos conscientes desse próprio direito. Nada adianta nós termos uma linda Constituição, uma bela legislação, um ordenamento jurídico todo estruturado, com instrumentos jurídicos capazes de efetivar o direito, se nós não entendermos a importância do direito em si. Peguemos outros direitos que nós visualizamos no nosso dia a dia. O direito à igualdade é um direito reconhecido há séculos. Foi um direito que foi reafirmado fortemente nas declarações internacionais de direitos humanos e em todo o nosso ordenamento jurídico, não apenas na nossa Constituição Federal. Mas enquanto nós não internalizarmos o princípio da isonomia dentro de cada um de nós, esse direito vai ser, né, o que a gente chama de letra morta se nós não reafirmarmos esse direito em todas as nossas ações no nosso dia a dia. E é isso que nos falta no direito ambiental. É internalizarmos a sustentabilidade como um dever e um direito que nós devemos perseguir e exercitar todos os dias. Para auxiliar na efetivação desses direitos, outros princípios aqui nós vamos agregar. Os princípios da prevenção e da precaução, que nos auxiliam a construir um ordenamento que não apenas busque a reparação quando o dano já aconteceu, mas de instituir mecanismos para evitar que o dano sequer aconteça. Porque quando nós estamos diante de danos ambientais, gente, o retorno ao status quo, a situação ante, é extremamente difícil. Né? Uma vez que eu tenho, por exemplo, um rio poluído, fazer a sua despoluição e a restauração de toda a fauna e flora que ali existia é quase impossível. A descontaminação é possível. Né? Descontaminar o Tietê, por exemplo, com todos os resíduos e todos os químicos que estão ali, é possível. Mas o retorno ao status quo, aí a situação já fica um pouco mais complexa. Tá? A perda, por exemplo, do Rio Doce. Então, se nós já sabemos que reparar o dano já causado às vezes é impossível, nós precisamos criar mecanismos para que o dano nem chegue a ocorrer. E todos esses princípios, gente, vão entrar na lógica de gestão de resíduos no Brasil. Então, é aí que entra a importância dos princípios da precaução e da prevenção. Quando eu sei que danos ambientais vão ocorrer daquela ação, eu vou buscar todas as formas possíveis para evitar ou mitigar os danos. E quando eu não sei quais são os reflexos que vão surgir do desenvolvimento daquela atividade, eu não a realizo. É esta a base do princípio da precaução. Né? Se eu não sei o que vai acontecer, se eu não consigo visualizar exatamente quais são os danos que vão advir, eu ajo em precaução e não efetivo aquela atividade. E os princípios do usuário pagador e do protetor recebedor, que vão nos trazer uma extensão da responsabilidade que já iniciou-se lá com o princípio do poluidor pagador. Com o poluidor pagador, quem polui paga, quem polui se responsabiliza. E com o usuário pagador, gente, aquele que se vale de forma econômica de recursos e bens ambientais, deve por ele pagar, deve por ele fazer uma compensação financeira. Então, eu não posso extrair todos os recursos ambientais que existem, que são bens difusos, portanto, pertencem a todos, e utilizá-los de forma individual para enriquecimento próprio. Eu preciso fazer uma
contribuição, eu preciso ter uma contrapartida daquela utilização. E este é o fundamento, por exemplo, que nós utilizamos para fazer a cobrança de royalties de petróleo, a CEFEM da mineração, taxação diferenciada de utilização de recursos hídricos, está aqui baseado no princípio do usuário pagador. E quando nós falamos do protetor recebedor, é de buscar uma ótica não apenas repressiva, onde eu penalizo aquele que causa danos, mas de uma ótica indutiva, de formação de uma consciência de sustentabilidade, onde aquele que protege o meio ambiente, agindo para além das suas responsabilidades básicas, então não é apenas cumprir a lei é o dever de todos, mas é ir além, é fazer algo proativamente em serviço do meio ambiente. Aí a gente utiliza aqui o princípio do protetor-recebedor, aquele que protege, recebe uma contrapartida pelos seus serviços ambientais desenvolvidos. Tendo estes princípios aqui muito rapidamente explicados, para a gente entender como é que é a lógica da tutela dos resíduos no Brasil, nós temos ali a sua concretização, a sua integração no que nós entendemos hoje como princípio do desenvolvimento sustentável. O princípio do desenvolvimento sustentável, gente, ele vem como uma resposta, tá, à ideia de que crescimento econômico, social, é antagônico à proteção ambiental. E nós precisamos romper, de uma vez por todas, com esta ideia que já é extremamente ultrapassada. Proteger o meio ambiente, agir zelando pelo equilíbrio ecológico, não significa ausência de desenvolvimento e de crescimento. Nós podemos ressignificar, revalorizar e reestruturar modos de operação dentro da nossa sociedade coadunando estas duas ideias. Ou seja, garantindo um desenvolvimento dentro de todas as suas dimensões, econômico, social e ambiental, garantindo, portanto, o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Tá? Como diria lá o Ignasi Sachs, que traz ali todas as dimensões complementares que a ONU utiliza, é de nós entendermos que o desenvolvimento humano necessita, sim, de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Porque sem este meio ambiente ecologicamente equilibrado, nós não temos saúde, nós não vamos ter, né, a nossa vida preservada, nós vamos ter o nosso meio de subsistência. Lembrando, gente, que para qualquer tipo, né, de crescimento que nós queiramos ter, nós precisamos existir em um habitat, e o nosso habitat é o nosso meio ambiente, e ele deve ser saudável. Daí a importância da preservação ambiental, de toda a ideia de proteção ambiental como não apenas uma opção, né, de uma filosofia de vida, não, é algo necessário à nossa própria existência, à nossa própria saúde. Entendendo quais são as bases que fundamentam a responsabilidade ambiental, a proteção ambiental no nosso Estado democrático de direito, nós precisamos entender que outros princípios aqui não podem ser negligenciados. Né? Haja vista que toda solução simplória, toda solução monodimensional de um problema complexo vai resultar na ineficiência de todo o processo aplicado. Para problemas complexos, nós vamos também ter que ter uma solução complexa, nós precisamos ter uma visão holística de solução. Daí a importância de nós não esquecermos também de outros princípios, como o princípio da obrigatoriedade da intervenção estatal. O que significa esse princípio, gente? É entender que o Estado, que o nosso poder público, né, é uma instituição, é um ente criado para tutelar e proteger a sociedade. É esta a função do Estado. O Estado ele não pode ser autosserviente. O Estado não pode perder de vista o seu propósito precípuo, o motivo dele ter sido criado. Nós, através de um contrato social, confiamos a tutela da sociedade ao Estado, que vai fazer essa gestão dentro dos poderes executivo, legislativo e judiciário. O Estado serve à sociedade, ele protege a sociedade. Então, quando nós observamos lá o próprio caput do artigo 225 da Constituição Federal, que diz que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo um dever
do Estado, do poder público e da sociedade, a sua preservação e manutenção, aqui nós temos o dever do Estado de proteger esse meio ambiente ecologicamente equilibrado. Lembrando que nós estamos no Estado, sabendo o dever que esse Estado tem para com a sociedade, um Estado que é democrático, portanto, que haja a participação de todos, a consciência de todos. E essa participação, gente, só é possível se eu tenho informação. E daí o motivo da gente ter trazido aqui, inclusive, alguns locais que nós todos podemos acessar essas informações que são imprescindíveis. Então, essas informações têm que ser acessíveis. E essas informações, gente, têm que ser processáveis pela sociedade. Então, a sociedade tem que ser educada para ter a capacidade cognitiva de processar essas informações. De nada adianta eu ter cartazes espalhados em todos os locais da minha cidade se eu não consigo entender, por exemplo, o que é uma audiência pública, o que significa um processo de licenciamento, o que é um plano diretor do município. Se eu não sei o que significam esses instrumentos, eu não compreendo a importância e o meu direito na participação desses instrumentos. Então, a participação como um princípio do meu Estado democrático necessita que haja uma informação que vai ser transparente pelo poder público e uma educação garantida a todos para que nós estejamos habilitados a processar essa informação e a usufruir e buscar a efetivação dos nossos direitos. E mais um princípio aqui que eu não poderia deixar de mencionar, principalmente na atual situação em que se encontra todos os debates de questões ambientais, é o princípio da proibição do retrocesso. Nós, enquanto uma sociedade civilizada e desenvolvida, buscamos sempre o quê, gente? A continuidade dos direitos, né? O avanço nas nossas proteções. Então, nós não podemos retroceder, voltar atrás, exterminar direitos que já existem, que já estavam consolidados. Dentre deles, a proteção ao meio ambiente e, é claro, a tutela aqui especificamente dos resíduos sólidos. Nesse sentido, gente, qual é o nosso arcabouço jurídico básico de proteção quando nós falamos de tutela dos resíduos sólidos? Nós precisamos ali, primeiro, né, talvez nós tínhamos outras leis de proteção ambiental no Brasil, como o Código Florestal, que é da década de 70, e várias outras leis esparsas que, de forma tangencial, mencionavam ali o meio ambiente, mas a lei que realmente pontuou, concretizou a responsabilidade ambiental no nosso ordenamento jurídico e trouxe uma visão para além, né, do meramente antropocêntrico, foi a nossa Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei 6938 de 1981. Sim, ela é uma lei pós-Estocolmo de 72, ou seja, uma lei que já bebeu na fonte da Declaração Internacional de Meio Ambiente da ONU, de 1972, mas foi uma lei antes da nossa nova Constituição Federal, né? Com o nosso processo de redemocratização e a instituição de uma Assembleia Constituinte, foi muito sacrifício, muita luta para que nós conseguíssemos colocar um título específico de proteção ambiental na nossa Constituição de 88, que foi a primeira Constituição brasileira a mencionar a proteção ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado no nosso Estado, né? Através do nosso lindo, maravilhoso, todo mundo tem que grifar, né? Faz uma plotagem na parede da sala do artigo 225 da Constituição Federal. Aliado a isso, nós temos, coloquei, tem um erro aqui, tá, gente? É a PNRS, que é a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305, que foi ali publicada em 2010, então é uma lei extremamente recente, 10 anos atrás, gente, é um piscar de olhos para o direito, tá? Que foi regulamentada, ou seja, que teve os seus instrumentos ali discriminados pelo Decreto 7.440, também de 2010, então foram duas leis, dois instrumentos normativos que saíram praticamente conjuntamente. E é claro, gente, como a tutela do meio ambiente tem competência comum e concorrente, o que significa, gente? Que todos os entes federativos, União, estados e municípios, podem legislar sobre o meio ambiente, como nos explica o artigo 24 da Constituição Federal. E todos os entes da federação, União, estados, municípios e Distrito Federal, claro,
tem o dever de proteger esses direitos, como nos diz a competência comum prevista no artigo 23 da Constituição, nós temos também leis municipais e estaduais que tutelam a questão dos resíduos sólidos no nosso país. E um destaque aqui, né, vos chamo para a necessidade de além do município ter a sua política municipal de resíduos sólidos, também ter o seu plano municipal de gerenciamento de resíduos sólidos. Inclusive, gente, isto é um requisito para a aprovação das contas do município pelos tribunais de contas. Mostrando aqui a importância e a responsabilidade, porque é o município que vai ter ali como competência direta, né, o recolhimento, o tratamento e destinação final dos resíduos sólidos, a necessidade da construção de um plano municipal de gerenciamento de resíduos. E aqui a gente já sabe que é um documento, portanto, que vai ser imprescindível para a tutela dos municípios. Quando nós falamos da tutela dos resíduos sólidos, como nós falamos, nós temos uma descentralização de competências. A saber, dentro da nossa forma federativa de Estado, de saber que cada ente federativo serão atribuídas competências diferenciadas que deverão trabalhar, né, de forma conjunta e cooperativa, nós verificamos que na tutela do meio ambiente há uma necessidade dessa harmonização. Há uma necessidade dessa conversa de todos os nossos níveis. Porque as questões ambientais, gente, elas não têm um impacto circunscrito dependendo da nossa vontade. Os impactos ambientais, eles vão ser locais, regionais, nacionais, globais. Então, necessitam dessa integração, dessa cooperação em todos os níveis, dessa articulação de ações. Porque quando eu não tenho essa articulação de ações, o que vai acontecer, gente? As ações isoladas e descoordenadas podem ser conflitantes entre si, podem ser repetidas, e não vão gerar a efetividade que poderiam gerar se elas forem o quê, gente? Pensadas e organizadas. Daí a importância de debates em todos esses níveis, inclusive, claro, níveis internacionais, porque sim, gente, resíduos sólidos são, né, um tema que afeta todos os níveis. Nós chegamos a ter ilhas, né, de resíduos no meio do nosso oceano. Esse é o nível de produção de resíduos que a humanidade já chegou. E uma dos grandes debates no momento da construção da PNRS, né, foi extremamente debatida. Ela ficou ruminando ali, né, sendo consertada, emendada, alterada, debatida no Congresso Nacional por mais de 2 anos. A política estadual e municipal de São Paulo são anteriores à política nacional. Então, aqui a gente teve um inverso, né, da tradicional pirâmide de organização legislativa. E realmente foi muito contestada. Dos grandes debates desse projeto, né, uma das grandes alterações, que do ponto de vista textual não é tão impactante, mas do ponto de vista jurídico é muito significativo, foi a conversão da maior parte das obrigações em faculdades. Então, quase todos os artigos que dispunham, por exemplo, né, cabe ao poder público o dever, ou deverá o poder público cumprir com X, Y, Z. Todos esses artigos foram reescritos, trazendo a faculdade. Poderá o poder público. Né? Então, quando você tira uma obrigação e transforma ela em faculdade do ponto de vista normativo, você reduz a vinculação da obrigatoriedade do cumprimento daquela lei. Porque caso ela não seja cumprida, você reduz os seus argumentos de cobrança. Porque qual vai ser aqui a linha de defesa? Isso poderia ser feito, mas não deu para ser feito. É diferente de eu ser obrigado a ser feito, ter o dever de cumprimento, mas não ter feito. Eu estou ali em omissão, eu estou ali devendo uma responsabilidade. Então, quando todo o texto foi convertido em faculdade, isso, de certa forma, enfraquece um pouquinho, né, a política nacional. Mas um dos grandes ganhos dessa política foram 2. Primeiro, a construção de princípios e de conceitos extremamente inovadores, reforçando o conceito de responsabilidade solidária que a gente já tinha
na tutela ambiental, mas trazendo um corpo muito mais presente para a tutela dos resíduos sólidos, que foi a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, sim, é muito grande o nome, tá? E a criação de instrumentos econômicos e vários outros instrumentos de cooperação para a efetivação dos direitos previstos na lei. E isso foi uma grande inovação. Né? Você trazer princípios e conceitos diferenciados para pautar o direito e trazer os instrumentos para efetivar aquele direito dentro de uma única lei, isso foi extremamente vanguardista. Né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, junto com a nossa Política Nacional de Mudanças Climáticas, talvez sejam as duas legislações mais vanguardistas e com alterações paradigmáticas que nós temos com relação à tutela ambiental no nosso país. Né? Mas, depois de muito esforço, foi, enfim, aprovada a Lei 2.305 em 2010, portanto, né, tendo aqui promulgado no Brasil a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos. Como eu falei para vocês, gente, o conceito de poluidor que a gente tem no nosso ordenamento jurídico, ele já é bem ampliado daqueles conceitos tradicionais. O próprio artigo 3º da PNMA, da nossa Política Nacional de Meio Ambiente, já traz um conceito extenso de poluidor. Toda pessoa física ou jurídica de direito público ou privado que direta ou indiretamente contribua para a poluição e degradação ambiental. Isso já é um conceito muito amplo, tá? Aqui, gente, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente ainda tem uma ampliação muito maior disso. Ou seja, todas as pessoas que vão ser vinculadas à responsabilização pelo ciclo de vida do produto se ampliam. E aqui entrando desde o fabricante até o consumidor final, como nós vamos verificar. Quando a gente fala desse conceito de poluidor, gente, nós precisamos ter em mente que sim, né, a destinação inadequada de resíduos sólidos significa que eu estou trazendo um grande impacto ao meio ambiente e por ele deverei ser responsabilizado. Dentre essas responsabilizações, já destacamos aqui a possibilidade da incorrência em um crime ambiental, que é o crime de poluição, previsto no artigo 56 da nossa Lei 9.605, que é a nossa Lei de Crimes e Infrações Ambientais, que é regulamentada lá pelo Decreto 6514 de 2008. Vejam, aqui, se eu já verifico o despejo, a destinação inadequada de resíduos que cause algum tipo de poluição, eu estarei incorrendo aqui na tipificação prevista no artigo 56. Outro fato que nós podemos lembrar, e aqui até comentei com a Regiane e o Elton antes de nós começarmos, já daria aqui um tema para um TCC completo, que é a responsabilidade do poder público. Se eu entendo que o poluidor é aquele que direta ou indiretamente contribuiu para o dano, ele pode ser tanto pessoa física ou jurídica e direito público ou direito privado, uma pessoa jurídica de direito público que tem o dever de proteger e resguardar o meio ambiente, pela nossa própria Constituição Federal, tanto descrito isso no caput, quanto discorrido no parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal. E, além disso, essa responsabilidade sendo reforçada em inúmeras situações dentro da própria lei, como eu destaquei aqui alguns artigos para vocês, o artigo 10, 16, 25 e 54 da PNRS, nós temos sim que o poder público tem responsabilidades específicas quanto à tutela dos resíduos sólidos. E caso não as cumpra, estará em omissão. Então, eu posso ter uma responsabilidade por omissão, então, mesmo que o poder público não tenha despejado inadequadamente o resíduo, mas tenha se omitido em tutelar, né, em fazer, por exemplo, a coleta, todo o processamento, a destinação adequada, tudo isso pode gerar ali uma responsabilização. Essas responsabilizações aqui eu trouxe só a título de exemplo, já que o nosso tema o nosso tempo é mais comprimido aqui. Alguns casos de responsabilização, tanto em sede de ação civil pública por danos ambientais, num caso de lixão a céu aberto, ou aqui, numa outra situação, de destinação inadequada de resíduos especiais, a gente já vai ver o que são esses resíduos especiais, como no caso de pneus, aqui uma ação civil pública por despejo desses pneus em lixão a céu aberto, e também a possibilidade de ação civil pública por atos de improbidade administrativa, pelo descumprimento pelo próprio administrador público
em cumprir com as suas responsabilidades. Lembrando, gente, que toda pessoa que está ali dentro da administração pública, seja direta ou indireta, está prestando um serviço público, está vinculado aos princípios da legalidade, da moralidade, da eficiência, e estão vinculados àquilo que determina a lei. E o seu descumprimento implica, portanto, numa omissão e pode, inclusive, ali resvalar em atos de improbidade administrativa, aqui, uma ação civil pública específica de atos de improbidade administrativa ambiental. Mas, entendido todos esses reflexos iniciais que pode gerar essa responsabilidade, o que a gente pode fazer, gente, para efetivar a nossa tutela com relação aos resíduos que são uma problemática extremamente ampla e presente no nosso dia a dia. Tá? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela tenta construir uma cooperação, ou melhor dizendo, uma coordenação entre duas óticas, entre duas formas de abordagem jurídica diferentes. Tanto o comando e controle, o que é o comando e controle, gente? É trazer uma regra que deve ser obedecida, eu vou fiscalizar para ver se não há desobediência, e caso haja, vai haver responsabilização. Isso demanda uma tutela muito grande do Estado, porque eu tenho que trazer todas as previsões legais, depois eu tenho que ficar montando todo um aparato de fiscalização, que a gente sabe que às vezes nós não temos, principalmente quando nós falamos de meio ambiente. Tá? Qual é o nível, por exemplo, a quantidade, ou melhor, do pessoal que nós temos trabalhando em órgãos como IBAMA, ICMBio, Secretarias Municipais e Estaduais de Meio Ambiente. Tá? Então, a gente já tem ali um instrumental institucional muito escasso. Então, isso acaba fazendo com que os modelos de comando e controle acabem restando em inefetividade. Então, a ideia aqui também é trazer técnicas de incentivo, ou seja, gente, de alteração da própria consciência social, de como nós passamos a encarar a nossa responsabilidade dentro da tutela dos resíduos sólidos na proteção do meio ambiente como um direito individual, coletivo e difuso. Nesse sentido, gente, nós temos tanto sanções positivas ou prêmios, ou seja, contrapartidas, premiações dadas àquelas pessoas que agem proativamente com relação ao meio ambiente, como ICMS ecológico, isenção de PIS por fins, redução de taxas e facilitação. Tá? Quando você tem nos processos a sustentabilidade como um fator que colabora com a aprovação de um projeto, por exemplo, quando a gente tem, inclusive, favorecimento de subsídios creditícios, né? Os bancos hoje geralmente só vão possibilitar empréstimos se houver ali um laudo de conformidade ambiental. As licitações públicas hoje já agregaram a sustentabilidade da sua tutela, como a própria Lei 866 já nos informa. Então, essa alteração da lógica, essa combinação de vários instrumentos, potencializa todo o poder da PNRS. Nesse sentido, gente... Ops, não está passando aqui. Só um minutinho que travou aqui, gente. Foi, que bom. Nesse sentido, gente, perdão, a PNRS nos traz, dentro dessa visão de um modelo de gestão compartilhada, o princípio da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Porque qual a grande problemática com o resíduo sólido, gente? Ele passa por muitas mãos. E para que haja o tratamento final daquele resíduo, eu preciso ter uma consciência coletiva muito grande. Porque quem descarta aquele resíduo em última instância é o consumidor. Então, eu preciso saber que há um trabalho conjunto de todos os atores que estão envolvidos nesse processo. E aí o consumidor, o comerciante, o distribuidor, o importador, o fabricante, o município como regulador e como fiscalizador,
juntamente com o consumidor que vai trabalhar junto com todos esses atores, são imprescindíveis para que nós consigamos construir uma real tutela dos resíduos sólidos em qualquer tipo de sociedade, especificamente aqui no Brasil. Tá? Dentro dessa ideia do princípio da responsabilidade compartilhada, é que vem, né, o instrumento da logística reversa. E o que é a ideia dessa logística reversa, gente? É fazer com que aquele resíduo, que apesar de ter sido produzido pela empresa X, né, distribuído pela empresa Y, comercializado pela empresa Z e consumido por mim, Harlan, ele consiga alcançar a sua destinação adequada. Seja uma garrafa PET, seja uma embalagem, seja uma pilha, uma lâmpada. Aonde é que eu vou descartar aquele produto? Todos nós aqui, de alguma forma, nos beneficiamos desse dano ambiental que seria gerado. Então, todos são corresponsáveis pela sua tutela. Então, a ideia da logística reversa é envolver todos os atores presentes naquele bem, naquele objeto, e retorná-lo ao seu criador original, seja para a reciclagem da matéria-prima, seja para a destinação final daquele produto gerado. Então, esta é a ideia, gente. Este tipo de fluxo, tá? Isso aqui é um fluxo simplificado, dependendo da cadeia que nós estivermos falando, dependendo do tipo, né, de bem que nós estejamos lidando, essa cadeia vai sofrer alterações, mas a ideia, gente, é que todos estejam envolvidos para que nós consigamos atingir, né, uma sustentabilidade maior, tanto na destinação adequada, quanto na reutilização de matéria-prima que nós já estamos acostumados a retirar do meio ambiente sem nenhum tipo de pensar duas vezes, né? A gente extrai do meio ambiente como se fosse a nossa cornucópia eterna, e não é bem assim que funciona. Portanto, gente, a própria política já traz essa solução, que é o sistema de logística reversa. A ideia é envolver todos para reduzir os recursos que são extraídos do meio ambiente e para dar uma destinação adequada aos resíduos que são gerados. A Política Nacional de Resíduos Sólidos traz com destaque alguns tipos de resíduos que vão ter que ter uma logística instituída, apartada, além, independente daquele que o serviço público já nos oferta. Então, o serviço público, ele vai nos ofertar a destinação básica de resíduos, ou seja, aqueles resíduos que não podem ser reciclados. Mas alguns resíduos específicos, toda essa cadeia de produção vai ter que estar envolvidas, haja vista a grande nocividade que esses produtos implicam sobre o meio ambiente. Quais sejam agrotóxicos, resíduos e resíduos em embalagem que estejam algum tipo de produto contaminante, pilhas e baterias, pneus, lâmpadas e produtos eletrônicos. A Lei 7.802, que não é tão recente, né? E o próprio decreto regulamentador da Política Nacional de Meio Ambiente já trazem ali alguns sistemas de logística reversa para os agrotóxicos e para as embalagens, mas esses dois tipos de resíduos já tiveram os seus acordos setoriais, seus acordos de logística reversa especificamente detalhados. Então, vejam, todos esses atores precisam ser atuantes e coordenados para que esse resíduo retorne às mãos originárias do produtor inicial, para que seja reutilizado, reciclado ou, né, processado e destruído, né, ou colocado para a destinação adequada. Seja incineração, seja aterros sanitários, o que for legalmente previsto para aquele tipo de resíduo. Nesse sentido, gente, entendendo a importância desse retorno, nós temos que destacar a responsabilidade aqui. É muito comum nós debatermos a responsabilidade do poder público e a responsabilidade empresarial. Mas vejam, quando nós falamos de resíduo, tem uma responsabilidade aqui que é inicial, que é a nossa responsabilidade enquanto consumidores. Porque o resíduo é por nós produzido. Antes era um bem de consumo.
Ele vira resíduo depois que é processado e consumido por mim. Então, eu tenho a responsabilidade de garantir que este resíduo tome o caminho adequado. Tá? E nós sabemos que nem sempre isso acontece, porque nos falta muita consciência ambiental. E aqui a grande importância, o grande serviço ambiental e social que é prestado pelos catadores e pelas organizações não governamentais, as ONGs, as associações de resíduos. As associações de catadores, os catadores individuais que levam os seus resíduos a algum lugar, eles estão ali cumprindo uma responsabilidade que deveria ser de todos nós. Então, eles prestam um grande serviço social e ambiental e precisam ser reconhecidos e valorizados por todos nós, tanto pelo poder público quanto por nós, sociedade como um todo. Porque nós temos que ver que quando a gente fala de desenvolvimento, gente, todas as dimensões desse desenvolvimento devem ser avaliadas. E nós não podemos ser uma sociedade que entende desenvolvimento ainda de forma completamente retrógrada, apenas sob a ótica do crescimento econômico. Crescimento econômico, principalmente numa sociedade de extrema concentração de renda como a nossa, não implica desenvolvimento da sociedade. Não implica em desenvolvimento científico, estruturas sociais. Então, nós precisamos aqui, né, expandir as nossas métricas de avaliação e ultrapassarmos aqui não apenas a ideia de contabilizar por um PIB, né, o Produto Interno Bruto, mas começar a avaliar de uma forma mais holística, como propõe o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, que foi ali criado no começo da década de 90 e que hoje já traz várias outras dimensões que devem ser observadas por todos, incluindo, né, a saúde e o equilíbrio do meio ambiente do nosso entorno, do nosso local de existência. Pois bem, procurando implementar ali aquele sistema de logística reversa e entendendo a importância de todos esses atores, inclusive os consumidores, os catadores, as associações, tá? A Política Nacional de Resíduos Sólidos traz um conceito como um instrumento para efetivar essa logística reversa, que é nada mais do que a implementação do princípio da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, que são os acordos setoriais. Os acordos setoriais, gente, eles se baseiam nesta ideia de economia circular, né? De que todo resíduo tem que retornar ao seu lugar de origem para que tenha uma destinação adequada. Ou seja, buscar soluções sustentáveis para a questão dos resíduos sólidos. Nesse sentido, gente, os acordos setoriais, eles vêm como uma resposta para um problema que existe nessa retornabilidade. Cada tipo de resíduo vai ter dentro das suas características próprias dificuldades e desafios peculiares. Então, para questões diferentes, soluções diferenciadas. Então, o acordo setorial nada mais é do que a customização da logística reversa para cada tipo de produto, para cada tipo de resíduo, pois eles terão ali as suas circunstâncias diferenciadas. Então, os acordos setoriais, eles vão surgir, né, como um contrato, como um acordo feito dentro daquele setor específico, por exemplo, todas as pessoas da cadeia, né, dos pneus, por exemplo, ou dos fabricantes, distribuidores, revendedores, consumidores de lâmpadas, de pilhas e baterias, para entender como implementar essa responsabilidade compartilhada por todos, né? Desde a indústria, distribuição, varejo, usuário final, como fazer a coleta e a seleção para ver a reciclagem e que a gente consiga construir essa economia circular, que vai ser, sim, gente, benéfica para todos. Porque recursos ambientais, mesmo aqueles que são renováveis, nós estamos quebrando a cadeia de renovabilidade. Né? Vejamos recursos que eram considerados renováveis. Eu não estou nem falando de recursos não renováveis, estou nem falando de minério, de petróleo, que a gente sabe que são findáveis. A gente precisa achar alternativas, porque ali não é um poço sem fim. Então, a gente precisa, por exemplo, investir em fontes de energias renováveis, fontes de energias alternativas. A Alemanha já se preparou há anos atrás
para alteração de todos os seus veículos automotivos não circularem mais com base em combustíveis fósseis. A gente já precisava estar fazendo essa programação, tá? Mas mesmo os recursos que são renováveis, como ar, uma água, nós quebramos a renovabilidade. Nós desrespeitamos tanto o meio ambiente, nós não valorizamos os bens ambientais e nós não internalizamos a necessidade do equilíbrio ecológico, que nós verificamos, infelizmente, ordinariamente, desaparecimento de rios e lagos, desaparecimento de fontes e olhos d'água, poluição do ar se intensificando cada vez mais. Deviam ser recursos renováveis. Mas nós estamos ultrapassando a resiliência da natureza. E a gente precisa entender isso para arregaçar as mangas e propor algumas soluções. E, sim, gente, a logística reversa vem como uma dessas soluções. Então, se eu já tenho um minério que já foi extraído, se eu já tenho um plástico que foi processado do petróleo, eu posso reutilizar esses bens que já foram extraídos da natureza e reaplicá-los sem necessidade de reextraí-los. Isso diminui o resíduo, isso diminui a extração. Nós temos ganhos em todas as pontas. Então, são mecanismos que precisam ser implementados com urgência. Esses acordos setoriais, gente, como nós falamos, eles precisam ser trabalhados dependendo do seu objeto específico, tá? E cada um desses acordos setoriais, gente, demandam debates com muitas pessoas diferentes, com interesses diferentes, com prioridades diferentes, o que torna muito mais difícil que nós atinjamos um denominador comum do dia para a noite. Então, sim, há uma necessidade aqui de um debate muito grande para a construção dos acordos setoriais. O Comitê Orientador da Política Nacional de Meio Ambiente destacou alguns grupos de trabalhos temáticos para desenvolver acordos setoriais, que foram sobre embalagens de óleos e lubrificantes, lâmpadas fluorescentes, produtos eletroeletrônicos, embalagens em geral e resíduos de medicamentos e suas embalagens. Nós já temos, para a maioria, acordos setoriais já firmados. Tá? O de lâmpadas foi assinado em 2014, o de produtos eletroeletrônicos, esse deu um trabalho gigantesco. Por quê, gente? Produtos eletroeletrônicos, pensem, quando eu crio um produto, eu tenho que pensar quais são os materiais que vão nesse produto, se eles vão ser recicláveis ou se eles não vão ser recicláveis, como é que eu vou implementar as informações para a pessoa saber onde ela tem que retornar esse produto para a cadeia da logística reversa funcionar. Como é que eu faço isso quando a maior parte das empresas produtoras desse tipo de produto são internacionais ou multinacionais? A regulamentação que eu tenho no município de São Paulo, no estado de São Paulo, ou mesmo em nível nacional, não vai valer, não vai ser vinculante. Então, olha a complexidade para implementar um acordo setorial para esse tipo de objeto. Tá? Esse acordo ele foi firmado em 2019 e foi convertido em decreto, tá? Agora em 2020, em fevereiro de 2020, então aqui também extremamente recente, tá? E o outro mais recente ainda, gente, foi o acordo sobre resíduos de medicamentos e embalagens, no qual foi editado o decreto 10.388, agora, de julho de 2020. Então, praticamente ontem. É uma legislação que ainda vai ser muito debatida, que ainda vai requisitar muitos ajustes para a gente conseguir ter uma efetividade, e vai precisar de uma fiscalização muito grande dos órgãos públicos com relação a isso, lógico, aliado a uma consciência ambiental gigantesca que vai precisar ser criada. Tá? Para onde vão ser levados esses medicamentos que vão ser coletados? Como é que a gente vai ter certeza que esses medicamentos coletados estão sendo destruídos e não vão ser reembalados para serem revendidos para a sociedade? Então, toda essa preocupação precisa existir para que não haja desvio desses medicamentos para mercados ilegais. Então, tudo isso, gente, tem que ter muito cuidado. Que esses mercados eles não existem porque a gente não tem sistema de coleta. Cada um vai lá e despeja seus medicamentos da forma que bem entender, sem nenhum tipo de consciência dos danos que isso pode gerar ao meio ambiente e à saúde humana. Tá? Porque, sim,
Por exemplo, quando a gente tem o despejo de remédios no ralo, por exemplo, a gente pega e joga o remédio no ralo, isso vai todo para o nosso sistema de abastecimento de água, né? E o nosso sistema não tem essa filtragem em nível molecular para tirar alguns tipos de ativos químicos que estão nos remédios. Quando vai para aterros, se forem aterros sanitários, se for parar em lixão, vai ter contaminação do solo, contaminação dos lençóis freáticos, dependendo do local onde os lixões ou os aterros, então, posso ter contaminação da população que está no entorno. São muitos reflexos que vão precisar ser repensados, debatidos e implementados de uma forma muito acompanhada, né? Aqui, gente, só para vocês terem uma ideia, tá? Isso aqui é extraído do próprio Ministério do Meio Ambiente, tá? Todos os passos que a gente precisa seguir para conseguir ter um acordo setorial. Como vocês veem, não é algo tão simples, né? E cada uma dessas caixinhas, cada uma dessas etapas, imaginem, são construídas com debates multidisciplinares de todos os atores envolvidos. Então, a maioria dos atores aqui, isso é da natureza humana, não vai querer ter responsabilidades, tá? Então, sempre vai colocar a responsabilidade pro terceiro ou querer se isentar de qualquer responsabilidade. Isso dificulta muito mais toda a tomada de decisões e a construção de um acordo que envolva a todos e que estabeleça essa cooperação com todos. E aqui, gente, além dessas legislações, destacamos a importância da tutela dos resíduos sólidos, inclusive a sua presença no nosso Pacto Global e da Agenda 2030. A Agenda 2030 é um documento em que todas as nações do mundo se reúnem para entender qual é o nosso planejamento, né? Qual a nossa programação, quais são os nossos objetivos para as próximas décadas. A Agenda 2030 foi feita em 2010, então, com vencimento até 2030. E, resumindo essas perspectivas, vieram os ODS em substituição aos ODMs, né, os antigos Objetivos do Milênio. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, há uma compreensão de que a sustentabilidade não é um objetivo, mas é o prisma através do qual todos os objetivos devem ser visualizados. E dentro deles, gente, nessa questão de resíduos sólidos, nós destacamos aqui o objetivo 11, que fala sobre cidades e comunidades sustentáveis, e o objetivo 12, que fala especificamente sobre consumo e produção responsáveis. E isso, gente, é muito importante nós vermos essa temática de resíduos aqui, inclusive, presente na Agenda 2030 e nos ODS, porque nós estamos já numa situação em que não há como nós virarmos a cara, né, e nos negarmos a enfrentar esse problema. Nós estamos a pouco espaço de viver numa sociedade afundada em resíduos. Não existe um planeta B, não existe o lado de fora, não existe o jogar fora. Tudo que nós jogamos fora continua dentro do nosso planeta, do nosso meio ambiente, da nossa existência. Nós não podemos continuar compactuando com a essência de lixões a céu aberto. A Política Nacional de Resíduos Sólidos trazia um prazo para a extinção dos lixões até 2012. Esse prazo já foi prorrogado inúmeras vezes. E agora o projeto é que não exista mais prorrogação, mas que se exclua o prazo da lei. Para que haja uma faculdade dos municípios de extinguir os lixões, ou seja, como se lixão fosse uma coisa permitida, e que haja talvez ali uma progressão na extinção dos lixões. Não. Nós já temos tecnologia e deveríamos ter uma reserva orçamentária para lidar com esse tipo de situação. Porque não é algo que está alheio, fora da minha existência. É o ar que eu respiro, é a água que eu bebo, é o solo do qual os alimentos que eu consumo estão plantados. É o meu planeta que está sendo soterrado em lixo. Nós precisamos reavaliar o nosso compromisso e a nossa forma de enxergar os resíduos como uma responsabilidade de todos nós, indivíduos, sociedade e poder público, e como algo que tem que ser entendido também como um recurso, como algo que pode, sim, ser
revalorizado por nós. E essa é a grande diferença. Quando nós mudamos a forma de encarar determinados fatores na nossa sociedade, nós ressignificamos a nossa forma de atuação. Uma sociedade capitalista, o que vale é o que o capital determina. Nós podemos reavaliar tudo isso. Então, o que custa mais caro na minha sociedade? Uma pedra de diamante, de carbono compensado ou um copo de água? Sem qual dos dois eu não consigo sobreviver? Sem qual dos dois a minha existência estaria comprometida? Você sobrevive sem uma pedra de diamante, mas você não sobrevive sem água. Então, nós precisamos ressignificar os valores que nós trazemos na sociedade para poder efetivamente conseguir lidar com esses problemas. E aqui, gente, algumas oportunidades ou iniciativas, os instrumentos que a gente pode ter em tutela de resíduos sólidos. Por exemplo, reciclagem do nosso resíduo doméstico. Isso vai de uma conscientização de cada um de nós. Nós precisamos fazer essa separação. E o mínimo aqui que nós devemos fazer, só a título de curiosidade, mesmo que você não tenha espaço para separar vidro, papel, plástico, metal, separe um local apenas para os resíduos que são recicláveis, outro local para os resíduos que não são recicláveis e outro local para os resíduos orgânicos ou resíduos compostáveis. Se a gente faz pelo menos essas 3 cestinhas diferentes, nós estamos já ajudando muito, né, nessa tutela de proteção do meio ambiente. E alguns instrumentos para nos incentivar a fazer isso é a tributação ambiental. A tributação ambiental, ela busca não criar novos tributos ambientais. Presta atenção, não fica com medo. A gente ouve a palavra tributo, a gente já sai fugindo, né, no sentido oposto. Não. A tributação ambiental, gente, ela vem buscar usufruir de uma característica do tributo que é a sua extrafiscalidade. Não só a função arrecadatória está ali existente no tributo, mas ela também pode ter uma função educativa. E uma delas, por exemplo, é quando a gente tem, e cada município tem que aprovar a sua lei específica, de você fazer descontos no IPTU de um condomínio quando o condomínio institui a coleta seletiva, por exemplo. Isso é um estímulo para que todos os condomínios passem a construir dentro dos seus estabelecimentos essa possibilidade de seletividade. Tá? Nós já temos vários sistemas de logística reversa implementados, como nós mencionamos anteriormente, possibilidades de utilização de instrumentos com a parceria público-privada para a construção de aterros sanitários, de usinas de processamento de recicláveis. Nós podemos buscar inovações tecnológicas, né? Não sei se vocês viram, por exemplo, pesquisadores brasileiros desenvolvendo sacolas que não são plásticas, feitas, por exemplo, de mandioca, feitas de vários outras fontes biodegradáveis, mas biodegradáveis de fato, gente. Tá? A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente chama de greenwash, né? O que é a lavagem verde? É você se vestir de sustentável, mas não ser sustentável de fato. Então, sempre pesquisem as coisas que vocês consomem para saber se a sustentabilidade é real ou se a pessoa só colocou lá o selinho de reciclável, mas não é reciclável. Então, estofamentos sendo feitos de palha de coco, copos e canudinhos sendo feitos de gelatinas ou outros materiais comestíveis, né? Tudo isso faz com que a gente reduza a utilização de plásticos e que aquilo que é utilizado tenha uma degradação muito mais fácil, muito mais rápida e um processamento pelo meio ambiente muito mais rápido e que não seja nocivo ao meio ambiente. Talvez possa até ser, né, algo que seja benéfico ao meio ambiente. Reciclagem de eletrônicos. Todas as empresas que vocês compram os eletrônicos são obrigadas, tá? Tudo que a gente compra, gente, especialmente em todos aqueles itens que nós mencionamos que a política destaca, tem a obrigação de coletar de volta o resíduo. Então, se eu comprei o celular, eu volto aonde eu comprei e deposito aquele resíduo e aquela empresa tem a obrigação de dar a destinação adequada. Quando eu compro uma lâmpada, uma pilha, uma bateria, o pneu, eu volto na loja onde eu comprei e devolvo aquele bem, aquele resíduo, e aquela empresa vai ter a obrigação de dar a destinação adequada.
Isso que é logística reversa. Tá? Então, tem vários locais que a gente já encontra esses ecopontos, né? Ecopontos tanto dentro das empresas, como ecopontos públicos. Aqui em São Paulo, cada subprefeitura tem o seu ecoponto, né? Então, a gente tem o ecoponto da Moca, tem o ecoponto do Brás, ecoponto de Vila Mariana. Descubra onde está o ecoponto mais próximo de você para levar os resíduos que não são processados pela coleta comum. Então, quando você tem ali entulho, uma cadeira que quebrou, um pedaço de madeira, isso você não pode jogar. Gesso, você não pode jogar no seu resíduo comum. Você leva até o ecoponto, tá? Várias iniciativas de outros setores, como o setor de cosmético, por exemplo. A gente tem visto, por exemplo, purpurina ecológica, né, na época do carnaval. Alguns esfoliantes que são naturais, porque a maioria dos esfoliantes era feita com microplásticos. Esses microplásticos não são filtrados na nossa rede de esgoto e vão acabar nos nossos rios e oceanos. É por isso que hoje a gente tem mais plástico do que peixe nos nossos oceanos. Então, todos esses mecanismos de inovação precisam ser implementados. A gente precisa, gente, de uma consciência social em sentido amplo. E nós não podemos continuar terceirizando a culpa. Nós somos parte dessa necessidade de consciência social. Nós temos responsabilidade e fazemos parte desta responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. E para que haja uma efetividade, nós precisamos ter uma abordagem tanto top-down quanto bottom-up. O que é abordagem top-down? De cima para baixo. Vem lá a Constituição e diz que existe responsabilidade ambiental. Vem a Política Nacional de Meio Ambiente, Lei 12.305, e diz quais são as responsabilidades de cada um. De cima para baixo. É o Estado, do seu poder de legislar e de normatizar a sociedade, dizendo o que nós devemos fazer. Modelo bottom-up. É quando a sociedade se conscientiza a ponto de transformar a forma com que os negócios são realizados. É alterar com cada um de nós o nosso modus operandi. Existem várias marcas hoje que se coadunam a padrões ambientais, não pela pureza necessariamente do seu coraçãozinho, mas porque o mercado assim exige. Então, se nós deixarmos de comprar e de incentivar o mercado que seja nocivo, agressivo, degradador, apenas extrator do meio ambiente, e valorizarmos o mercado sustentável, reutilizador, de não geração, de redução, de reutilização, que utilize materiais recicláveis, as empresas vão investir cada vez mais nesses produtos. Então, tem aplicativos que a gente consegue verificar a sustentabilidade da empresa. Né? Tem índices de sustentabilidade empresarial que são feitos, inclusive, nas bolsas de valores. Vê se uma empresa, por exemplo, tem acreditação da ISO 14001. A ISO 14001 é o padrão de sustentabilidade empresarial que é implementado em todos os níveis de resíduos, consumo de água, etc, etc. Buscar, né, nas nossas atuações, a utilização de design sustentável. Então, por exemplo, pessoas que trabalham na arquitetura, na engenharia, em design industrial, engenharia industrial, buscar formas diferentes de fazer os seus produtos. Né? Então, se eu tenho uma opção de usar uma embalagem de papel e outra de plástico, eu uso a de papel. Né? Se nós, no nosso dia a dia, vou fazer um cartão de visita, né? Vou fazer um cartão de visita e eu acho mais chique ele ter aquela película de plástico na frente. Só aquela película de plástico, gente, já é mais um resíduo que vai gerar que não vai ser biodegradável. Né? Opta por fazer, né, um cartão digital, você não gera nem o papel ali com aquilo. Então, são pequenas ações que no nosso dia a dia nós podemos contribuir para todas essas prioridades que estão aqui elencadas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, a primeira coisa que a gente tem que pensar é: será que dá para não gerar? Será que dá para não consumir? Por exemplo, hoje já tem lojas que não, né, lojas zero resíduo, onde resíduos que a gente acha que são inevitáveis, como embalagens, tá? Você chega lá com seus potinhos reutilizáveis e compra macarrão, arroz, trigo, todos os seus itens de necessidade básica, sem necessidade das embalagens. Já viram quantos sacos de lixo vocês colocam para fora, entre aspas, né, por dia? Quantas toneladas de lixo nós não geramos em vida?
quanto nós estamos deixando de pegada ambiental no nosso mundo. Então, o primeiro pensamento é, será que dá para não gerar? Se é inevitável a geração, será que tenho como reduzir, pelo menos? E aquilo que eu reduzir, eu tenho como reutilizar? Por exemplo, não tem empresas de cosméticos em que você usa a embalagem e depois retorna a embalagem para que ela seja reutilizada? Você está reduzindo. Quantas, né, potinhos de base, de pó, de batom você utiliza por ano? Se eles forem renovados, se eles forem reutilizados, você usa aquela mesma embalagem durante toda a sua vida. Você já reduz bastante. O que eu não consigo reutilizar, eu tenho que dar um jeito de reciclar. E essa é a importância do nosso design. Eu não posso reciclar algo que não foi projetado para ser reciclável. Coisas simples. Por exemplo, a gente acha que todo plástico é reciclável. Não. Depende do tipo de plástico. E nem tudo que é reciclável é reciclado. Qual a diferença? Eu preciso ter um mercado para que aquele produto tenha o interesse das pessoas coletarem, separarem, limparem e armazenarem para fazer a reciclagem. Se eu não tenho compra para reciclagem, ninguém vai reciclar. Então, tem produtos que são recicláveis, mas que não são reciclados, porque eu não tenho interesse econômico em cima deles. E tem produtos que, apesar de serem recicláveis, eles são projetados de uma forma que não permitem a sua reciclabilidade. Por exemplo, garrafas PET. Garrafas PET tem um mercado de reciclagem. Só que aí eu quero ser diferentão. Aí eu crio uma garrafa PET de outra cor. A minha garrafa PET vai ser verde-limão. A minha garrafa PET vai ser salmão. O mercado de reciclagem de garrafa PET que eu tenho são para as garrafas transparentes, verdes e marrons. Essas outras vão ser destinadas para o aterro sanitário, na melhor das hipóteses, se não forem parar no lixão comum. Então, eu tenho que pensar em todos esses processos para verificar se vai haver a reciclabilidade daquele produto. E quando eu não consigo reutilizar e nem reciclar, eu tenho que dar o tratamento adequado para aquilo. Especialmente para aqueles produtos que nós sabemos que são altamente poluidores. Eu tenho elementos aqui que são extremamente nocivos no celular, por exemplo, em eletroeletrônicos. Uma pilha e bateria. No medicamento. Por isso eu tenho que dar um tratamento especial com uma destinação final adequada. Tá? Então, tudo isso, gente, tem que estar dentro da nossa conscientização individual, social, empresarial e do poder público. E nós precisamos conhecer dessas responsabilidades, conhecer desses direitos e conhecer dos instrumentos que viabilizem a efetivação desses direitos. E repensar todas as nossas ações. O que nós, nos nossos pequenos e grandes gestos, podemos contribuir para a redução de resíduos e para a tutela dos resíduos no Brasil. E efetivar isso. E realizar isso. Isso demanda uma alteração, às vezes, sair da inércia nunca é fácil. Né? Mas são hábitos que nós podemos adquirir. De separar o nosso resíduo em casa, de consultar o produto que nós estamos comprando, de pensar 2 vezes antes de comprar um produto. Porque aqui, gente, a responsabilidade é de todos. É uma responsabilidade comum. É uma responsabilidade compartilhada. E esses dados aqui, quem tiver interesse, tá? Tanto no site do Ministério do Meio Ambiente, e esse site especificamente, que é o do SINIR, que é o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos, vocês encontram todos os acordos setoriais, toda a legislação, todos os procedimentos, todos os tipos de logística reversa que existem, tá? Para consultar. E outros sites sobre informação de resíduos, aqui recomendo também o site do ISWA, né? O que é o International Solid Waste Association. Tem a página do IPD Brasil, que é a página aqui no Brasil que trata com essa tutela de resíduos sólidos, e outras associações, como, por exemplo, a ABRELP, que tem, inclusive, a edição anual de um panorama de resíduos sólidos aqui no Brasil, que também é super interessante, contém muitas informações relevantes e muitos dados. E eu já ultrapassei o nosso tempo, porque, como eu falei, é um tema que realmente tem muitos detalhes interessantes, mas nós ficamos por aqui, então, e eu agradeço novamente a atenção de todos, a companhia, e, claro, a preparação,
o convite e a atenção de sempre do Centro Acadêmico, e aqui em especial nos nomes do Elton e da Regiane. Muito obrigada. Obrigado, professora. A gente tem que agradecer muito, né, novamente aí pelo tempo, por estar aqui falando de um tema tão importante para a gente, falando tão bem, né, desse tema. Para os alunos, eu queria só informar que o link, né, o formulário para as horas complementares já está no chat da live, é só procurar aí que vocês vão encontrar, né, para ser acreditado as horas complementares. E queria desejar uma boa tarde, então, de novo para você, professora. Daqui a pouco acho que tem aula também, não é isso? Tem, daqui a E pouco tem daqui a aula. pouquinho, né, para as turmas do legado a gente já está em semana de prova, para as turmas das UCs a gente já está em reta final para entrega dia 3, então também quero agradecer aos alunos, todo mundo que esteve junto com a gente esse tempo todo, né, e mais uma vez pedir para vocês curtirem a página no Facebook e no Instagram do Centro Acadêmico, que é o SJT Direito. Obrigado, gente, obrigado, professora, e a gente fica por aqui. Até Gente, mais. muito obrigada. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.